Ô Diogo, na hora que você tenha um dinheiro a mais, pra quem é que você pede uma dica de onde colocar a grana na babesca que eu sei que você tem? Quando acontece esses eventos raros de sobrar um dinheirinho no fim do mês, aí eu peço ajuda para alguns amigos, pro meu irmão. Geralmente eles não dão muita dica boa, não. Se bem que meu irmão falou um tempo atrás, falou, compra ouro. Eu falei, mas como comprar ouro? Tipo, compra Comprar ouro e ouro? guarda em casa e tal? Ele falou, tem títulos de ouro e tal. Eu não fui na dele. Pô, e o ouro foi um dos investimentos que mais valorizou esse ano, hein, cara? Tá vendo? Eu poderia ter escutado meu irmão. Pois é, ninguém te deu uma dica de comprar a Nvidia em 2020, né? Esse é o maior arrependimento que eu tenho. E eu acompanhava o mercado já muito de perto, né? Mas aí em 2020 era difícil falar também que ia ter essa explosão. Mas diferentemente de você, muita gente que entende de mercado financeiro já tem usado ferramentas de inteligência artificial para fazer investimento e acompanhar o mercado de ações. Uma pesquisa da eToro, que é uma corretora internacional, mostrou que 13% das pessoas que trabalham com isso, ou seja, compram, vendem ação e tem que ficar de olho nesse universo, já estão usando ferramentas de inteligência artificial e elas estão usando ferramentas de inteligência artificial que a gente pode usar, ou seja, ChatGPT, Gemini. E eu faço essa distinção porque tem outras ferramentas que são disponíveis só para analistas. Obviamente, isso não é a primeira vez que a gente vê a tecnologia invadindo o mercado financeiro, né? O mercado financeiro sempre passou por transformações com a chegada da tecnologia. Então foi com a computação, mas acho que o ponto fundamental foi a internet, né? Porque a gente começou a ter o home broker. Então o home broker ele chega no Brasil em 1999 e permite com que as pessoas físicas passem a comprar e vender ações. Porque antes, lembra dos pregões? Uhum. Aquela maluquice, sala cheia, gritaria, compra e venda. A tecnologia mudou isso. E num segundo momento, com o Home Broker, né, que é esse aplicativo, esse sistema que você consegue dar pedido de compra e venda diretamente do seu computador, popularizou e integrou a galera. E ao mesmo tempo, né, a inteligência artificial também foi chegando de mansinho, depois deu uma acelerada, dentro do mercado financeiro, mas focado principalmente nas corretoras. Então a gente teve até um evento que foi o Flash Crash, né, de 2010, que aí já tinham muitos bots, né, que eram automatizados que compravam e vendiam ações. Em algum momento ali, um deles começa a fazer algum pedido que os outros identificaram como uma resposta a ser dada, e isso começou a fazer, entrou num espiral de venda de ações. Então a bolsa ela teve um crash, né? A bolsa nos Estados Unidos teve uma parada imediata, né? O circuit break, investigaram, depois viram quem eram as corretoras que estavam envolvidas, mas isso ficava restrito às grandes corretoras. E agora, com a popularização da inteligência artificial, a galera também está começando a usar a inteligência artificial ou como conselheiro, ou até mesmo para já fazer uma decisão ali de compra e venda. Então a gente está na segunda onda. A gente será que seria um home broker, uma fase de um home broker 2.0, agora impulsionado pela inteligência artificial? Então, as pessoas não só têm o home broker que ela pode fazer um pedido de compra e venda, como ela pode ter a inteligência artificial que auxilia essa decisão. É isso que você está falando? Exato, exato. Até porque muita gente do mercado financeiro, que trabalhava no mercado financeiro, em corretora, em banco de investimento, tem saído dessas instituições e elas não têm mais acesso às ferramentas que elas tinham por lá. É uma coisa muito comum nessas grandes instituições que eles usem o terminal da Bloomberg. Você já viu o terminal da Bloomberg? Que, cara, parece que é feito por uma máquina ver, porque chega informação a todo momento, notícia, informe administrativo das empresas. E esse tipo de terminal é uma coisa disponível só para analistas, porque você tem que contratar e tal, é uma coisa cara. E aí alguns analistas têm saído dessas grandes instituições e têm ficado muito confortável com o uso de inteligência artificial. E eles usam para quê? Obviamente não é para fazer tudo que um terminal da Bloomberg faz, mas é para analisar a informação do mesmo jeito que a gente poderia fazer. A diferença é que a gente tem menos conhecimento sobre o mercado financeiro do que essa galera. E é um mercado que está crescendo tanto que já tem gente estimando que ele vai crescer 6 vezes nos próximos 4 anos. Uma firma de investimento, a Researching Markets, apurou que o mercado de consultoria robótica, ou seja, quando você pergunta para um robô, onde que eu boto meu dinheiro? Hoje em dia, ele movimenta 61,75 bilhões de dólares. Já é muita grana, já usam muita grana. Só que isso vai crescer 6 vezes para 470 bilhões. E já tem gente que é expoente nisso. A Reuters fez uma matéria com Jeremy Leung, que era um consultor da UBS, saiu do banco e hoje em dia o que ele usa é o ChatGPT.
E ele tem se dado muito bem com isso. Não precisa tanto do terminal da Bloomberg. E ele, inclusive, atende pessoas. Outras firmas, outras consultorias já têm mostrado que dá para viver com o ChatGPT, mas tem algumas ressalvas. No Reino Unido, uma firma chamada Finder fez o seguinte. Não sei se você já viu esse tipo de coisa, mas algumas consultorias elas são especializadas em fazer o quê? Elas montam carteiras e aí elas desafiam as carteiras de outras empresas mais robustas, maiores, e falam assim, olha, minha carteira teve um rendimento superior à sua de X%. Uma empresa chamada Finder pediu para o ChatGPT, o que a gente não recomenda para os nossos ouvintes, que ele montasse uma carteira de ações com 38 ações. E aí o ChatGPT, que não é bobo, como a gente foi, botou Nvidia, botou Amazon, botou Walmart, botou Procter & Gamble. O rendimento das ações foi de 50%, que foi 18% acima da UBS e de outros fundos lá do Reino Unido. Ou seja, já tem gente ganhando dinheiro com isso, com os conselhos do ChatGPT, mas é bom a gente ter algum cuidado com isso, né? É bom a gente ter um cuidado e é bom a gente separar em que momento a gente vai usar o ChatGPT, porque uma coisa é um analista super experiente que vai pegar um conjunto, um volume grande de documentos, entuchar no ChatGPT e ajudar a ele fazer essa análise, é um caminho. Então, sempre que a gente fala de inteligência artificial, a gente tem que pensar nas diferentes possibilidades de uso, né? Então, esse é um caminho. Um analista que vai usar o ChatGPT ali como o seu copiloto para analisar um documento e tal. O outro caminho é, tipo, uma pessoa que não tem experiência pedir para o ChatGPT, me liste aí as 5 principais ações para investir. E de uma maneira preguiçosa atuar nisso, né? A própria OpenAI fala que isso não é recomendado. Então, claro, né? A inteligência artificial pode auxiliar nesse processo não de prever o valor de uma ação. Não é isso que o ChatGPT vai fazer, até porque tecnicamente ele não conseguiria fazer isso, mas ele consegue processar um conjunto grande de documentos, né? Então, as evidências que estão publicadas e trabalhar em cima dele. Então, ele pode ser uma fonte que vai compilar insights, né? Mas auxiliar nesse processo de decisão cabe muito também a um especialista. Então, quando a gente está falando do ChatGPT, que é uma inteligência artificial de propósito geral, né? Ela é muito generalista, mas também tem o caso de inteligências artificiais que são especializadas para isso, que aí ela já é treinada com um conjunto de dados, tal, que aí algumas corretoras estão desenvolvendo serviços nesse sentido também. Eu acho que assim como no caso das terapias por IA, por mais que a gente fale que não é a gente e os próprios psicanalistas, terapeutas, digam que não é uma ferramenta própria para fazer esse tipo de uso, as pessoas vão usar. Elas vão usar e elas vão dizer que inclusive é melhor do que o aconselhamento humano, ainda que não sejam coisas comparáveis. Mas já que elas vão usar, que pelo menos elas se espelhem na experiência de quem tem feito corretamente. Uhum. E as pessoas que entendem de mercado financeiro, o jeito como elas usam as ferramentas de IA não é tratando o ChatGPT como um oráculo super senisciente do mercado financeiro. Não é olhando para ele achando que ele é o Warren Buffett. Até porque nem o Warren Buffett se acha o oráculo do mercado financeiro, apesar dele ter alguns apelidos assim. O uso que as pessoas fazem, dos especialistas, é basicamente criar prompts para processar a informação, para entender qual é o comportamento das ações, qual é o comportamento em resposta a algumas flutuações de mercado, e nunca prompts para que a IA preveja qual vai ser o comportamento de uma determinada empresa, de um setor, ou quais vão ser os rendimentos. É bom que isso fique claro, porque as pessoas, quando elas veem aquela caixinha de texto, elas acham que é ali que elas vão depositar todas as esperanças da vida delas para fazer com que o salário, que muitas vezes no final do mês é mirrado, se multiplique a uma quantia exorbitante. E o ChatGPT, o Gemini e todas as ferramentas que são sustentadas por modelos de linguagem, eles são bons em mexer com linguagem. Eles não são bons em fazer análises preditivas sobre quaisquer assuntos. E tem motivos para isso, né? Tem motivos para isso. E acho que o mecanismo de funcionamento dessas inteligências artificiais são bem distintas. Eu gosto bastante, acho que eu vou até mudar um pouquinho rapidinho de tema de investimento para fazer um comparativo, que é futebol. Vai entrar a Copa ano que vem, certo? O que vai ter de matéria falando do ChatGPT ou previu que o Brasil vai ser eliminado pela Bélgica, sei lá, um monte. Né? Mas, assim, essa previsão
e, tipo, pedir pro seu gato escolher 2 coisas ali, falar que ele previu que o Brasil vai ser campeão, é a mesma coisa, assim, né? Não tem nada ali. Agora, por quê? É um modelo de linguagem, ele vai fazer isso com base em textos que lê, ou seja, olhando pro passado. Ele não consegue fazer uma análise preditiva tão eficiente. Mas aí, só para fazer um comparativo, tem uma inteligência artificial que aí sim eu sou fã. Essa é embaçada. Qual? Que é a inteligência artificial da EA Sports, que faz o FIFA. Você sabia que ela acertou o vencedor das últimas 4 Copas? Das 4 Copas? Das últimas 4 Copas. Não é que ela só acertou. Assim, você vai ver, ó, e aí, guardem aí, pessoal. Lá para maio do ano que vem, um pouco antes, abril, maio, eles vão soltar a lista das eliminatórias. Então, eles mostram tudo, ó, as oitavas, as quartas, as semis e as finais. E é surpreendente o quanto eles acertam. Então, eles acertaram que o Brasil ia ser eliminado pela Bélgica na Copa anterior, eles acertaram que a Argentina ia ser campeã na última Copa, eles acertaram que a França ia ser campeã na Copa anterior. Eles acertam muito, mas por quê? Eles têm um volume de dados tão grande de jogadores individuais e eles colocam muitas simulações. Então, por exemplo, a Argentina com essa característica jogando com a França com essa característica. Eles fazem muitas simulações e vê, das 100 simulações, 80 vezes a Argentina que foi campeã. Então, eles vão por esse caminho. E acerta muito. Mas por quê? É uma inteligência artificial treinada para esse propósito específico, né? Não é o ChatGPT que vai se basear com base em matérias que ele leu. E tem mais. Ainda que a gente goste muito de futebol, porque a gente acha que é imprevisível, só pode acontecer 3 coisas num jogo de futebol. O time ganhar, outro perder, outro empate. No mundo dos negócios das finanças, pode acontecer um sem número de possibilidades que talvez uma máquina seja muito difícil de prever, e até porque ela nem é criada para isso. Ainda assim, tem muita empresa, a gente já falou de como as pessoas usam, mas tem muita empresa que já oferece esse tipo de serviço, mas aí é um serviço especializado. E agora eu entrego a idade. Uma delas, uma brasileira, chama Warren, e ela foi criada assim por causa do Warren Buffett. Os caras miraram lá em cima, né? Foi o que eu pensei quando eu conversei com um deles em 2018. Ou seja, inteligência artificial para começo de conversa no mundo das finanças não é uma coisa dos dias de hoje. Já vem usada há muitos anos. E quando eu conversei com eles tinham acabado de lançar. Foi na Campus Party, tinha um buffzinho, 1 por 1 metro quadrado. E eles estavam lançando, naquele momento, o Elliot. O Elliot era um chatbot voltado a assessorar as pessoas para comprar e vender criptomoedas. E ele tinha sido nomeado por causa do personagem do Mr. Robot. Ah, puta, muito boa essa série. Eles adoram dar nomes assim, sabe? Naquele momento, eles gerenciavam, apesar de eles só terem 1 ano de idade, era uma startup ainda, eles gerenciavam 100 milhões de reais. Quando eles me falaram isso, eu falei, uau, 100 milhões de reais? Faz 1 ano que esses caras estão na praça e já estão gerenciando 100 milhões de reais. Hoje, chuta quanto que eles gerenciam? Não sei, 1 bi. 1 bi? 2 bi, 10 bi. 20 bilhões. 20 bilhões. E a trajetória do Warren mostra como o uso da inteligência artificial mudou no sistema financeiro. Naquele momento, era quase como se fosse uma URA. Você respondia quais eram as suas preferências. Antes de tudo, ele detectava qual era o seu perfil de investidor. Quem era você, quais eram suas metas. E a partir daí, ele mostrava 5 opções de fundo. Só isso. Hoje em dia, ele já consegue amassar dado, fazer análises de fundamentos, como dizem o pessoal do métier. Analisa notícias para ver onde que essa empresa está, quais são as perspectivas de futuro. Analisa como essa empresa está colocada em relação a outros segmentos e consegue entregar tudo isso, mas ainda assim não prevê como vai se comportar as ações. Para você ter uma ideia, naquele momento, o Warren ele era ainda menor do que outro chatbot de investimento que tinha um nome muito brasileiro, chamava Wesley. E era um Wesley com U e com I. O Wesley era da Verius. Naquele momento, o Wesley gerenciava 180 milhões. Aí ele foi comprado pela Easy Invest, que foi comprado pelo Nubank. Ou seja, o Wesley hoje em dia ele faz parte dos quadros internos do Nubank. Mas o mundo é muito dinâmico e ele muda. E desde sempre as empresas de investimento, as corretoras, os fundos de investimento já estavam olhando para a inteligência artificial. E o que mudou agora é a inteligência artificial generativa que permite que o robô converse de uma forma mais personalizada com as pessoas e possa dar dicas no mesmo tom de conversa com elas.
mas tem muita empresa que não é tão séria assim, né? Não, tem muita empresa que não é tão séria e isso não sou nem eu que estou dizendo, né? É a própria SEC, que é a CVM lá dos Estados Unidos. Xerife do mercado financeiro dos Estados Unidos. Xerife do mercado financeiro. Você gosta dessa palavra, xerife? Eu gosto. Eu vou incorporar, porque acho que ilustra bem. A xerife do mercado financeiro, por quê? Ela falou que tem muita empresa fazendo AI washing. E a gente já falou disso aqui em Deu Tilt anteriormente, em um outro É episódio. tomar banho com inteligência artificial? Não, O que é isso aí? É a lavanderia da IA, cara. É você falar que tem IA, mas você não tem IA, entendeu? É essa estratégia de tentar valorizar um produto, um serviço, falando que você tem algo que você não entrega. Então é uma propaganda enganosa, só que agora com inteligência artificial. E eles pegaram algumas empresas que estão fazendo AI washing. Ou seja, o que, que elas fazem? Elas anunciam que tem uma inteligência artificial muito sofisticada, capaz de fazer uma coisa super avançada, que é muito difícil, como a gente vem discutindo aqui, porque fazer previsão de valor de ação é muito complexo, porque o cenário, a realidade é complexa, ela é incerta, então pode Donald Trump acordar e fazer um anúncio muito doido e o mercado cair, pode aparecer um novo vírus, uma nova epidemia, enfim. Então, elas falam que tem um sistema muito complexo, né, super poderoso, e aí quando eles vão investigar, essa empresa não tem nada disso. Não tem nada disso, eles estão usando um Excel. Até tem, às vezes, algum modelinho mais simples, mas não o que elas prometem, né? Então, esse é um grande desafio. E aí tem duas empresas específicas aqui que passaram por um procedimento da SEC, assim, de investigação. Peraí, já teve empresa que foi pega fazendo AI washing? Já teve empresa, sim. E aqui tem até os nomes dela, que é a Delphia. Com esse nome dá pra desconfiar. Acho que eles tentaram fazer um jogo ali com AI e tal, Delphia, e uma outra que chama Global Predictions. Ah, não, nesse eu confiaria. Não é? Nome bom. Mas tanto uma quanto a outra prometem que tem uma inteligência artificial muito sofisticada, mas não tem isso. E na verdade a gente sabe que assim, não dá para prever o futuro, né? Então, não acreditem nessas inteligências artificiais que tentam te dizer isso. Uma coisa eu posso prever, cara. O quê? A gente falou tudo isso e eu aposto com você que as pessoas vão continuar pedindo indicação pro ChatGPT de quais são as ações que vão valorizar no próximo ano. Nunca pedi, você pediu? Não, não, calma, vou explicar. Não pedi ações, mas eu queria entender melhor quais eram as empresas de semicondutores ali, chinesas, com mais perspectiva de crescimento, né? Então eu pedi para ele me ajudar, aí eu usei até o Deep Research, que é aquela ferramenta que faz uma busca em profundidade, para gerar um relatório, falando quais são as empresas que estão mais bem colocadas e tal. Então, não usei para comprar ação, né? Mas eu usei para tentar entender melhor o cenário, o mercado, né? E aí foi legal, ele me trouxe empresas que eu nem sabia que existiam, assim. Então, foi um caminho inicial para a gente construir esse relacionamento aqui de talvez um possível investimento no futuro. Qual?